O meu nome é Ana Paula Zaetz e vamos estar falando um pouco sobre a janela de plantio versus agricultura digital. Para que o vídeo não ficasse muito extenso, o conteúdo foi dividido em 3 partes. No primeiro, vamos falar sobre o que é a janela de plantio. No segundo, como reduzir a janela de plantio. E no último, como a agricultura digital pode auxiliar nesse processo. Para darmos início ao primeiro conteúdo, eu acredito que todo mundo que é do meio agro já tenha se deparado com essa tabela ou algo similar a ela, demonstrando o fim do período de vazio sanitário, a época de plantio e a época proibitiva. Se pararmos para analisar, a janela de plantio entre os estados ela é muito distinta, tanto a época de início quanto a duração. Mas por que é tão diferente? E o que é essa janela de plantio? Então, apesar aí da tecnologia estar aumentando significativamente, a gente tem grandes avanços tecnológicos no nosso maquinário, no melhoramento genético das sementes que estão sendo incorporadas ao solo, a todo o sistema de produção agrícola envolto no processo. A lavoura ela ainda é dependente das condições ambientais, clima, chuva, umidade, temperatura, e a janela de plantio ela vem com o intuito de demonstrar qual que é o melhor período do ano para a inserção da nossa cultura a campo, levando em consideração o regime de chuva, então a quantidade pluviométrica que será disponível para aquela cultura em cada fase do seu desenvolvimento, clima, então a temperatura e umidade, levando em conta que cada cultura, cada cultivar precisa de uma demanda específica desses 2 fatores. E variações podem sim significar em prejuízos no final da nossa cultura, da nossa produtividade. Estação do ano, então a quantidade de luz que vai ser emitida para aquela cultura e também em cada fase do seu desenvolvimento. E também, como todos nós já sabemos, o vazio sanitário, que tem a ideia, a legislação toda envolvida com o intuito de propagar o menos ou nada de algumas pragas e doenças que são altamente prejudiciais às nossas lavouras. Então, resumindo tudo isso, a janela de plantio ela tem a finalidade de repassar para o produtor a informação do período em que há a menor possibilidade de adversidades em fases importantes da cultura. Um exemplo seria a probabilidade de ocorrência de estresse hídrico no florescimento e enchimento dos grãos. Beleza, eu entendi o que é a janela de plantio, mas o que isso impacta financeiramente falando? Se eu perder a janela, atrasar minha janela, o que isso vai representar financeiramente falando? Pois vamos lá. Qual é o impacto? Se a gente considerar da cultura da soja, a cada dia que passa após a data ideal, pode acontecer redução de 30 a 50 quilos de soja por hectare. Considerando uma área de 5.000 hectares e essa redução de 30 quilos, a um valor de saca médio de R$ 150, teria uma redução por dia de R$ 375.000. Então, a, a perda da janela, estender a janela, pode sim significar em prejuízos financeiros. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir os próximos, onde vamos estar falando sobre como reduzir a janela e como a agricultura digital pode auxiliar nesse processo. Até mais!